Você sente medo na hora de tomar decisões? Você acaba se sentindo perdida e busca ajuda das pessoas à sua volta para então ver o que seria melhor que você fizesse? Então, o medo, ele está relacionado com essa imprevisibilidade, essa falta de controle que você tem diante de uma situação futura. Então, você está diante de uma escolha e você não sabe o que vai acontecer depois. Então, essa incerteza, essa insegurança acaba despertando a ansiedade, porque a ansiedade ela está prevendo, computando tudo o que pode acontecer de perigo no futuro para você estar preparada. Só que além disso, se você sente medo diante de uma escolha, de tomar uma decisão, é porque você pode não se sentir mais confiante do que as outras pessoas. Então, não são todas as pessoas que têm dificuldade de tomar decisões nos mesmos contextos, nas mesmas situações. Então, você pode sentir medo diante de uma situação da vida, enquanto outras pessoas não têm nessas situações e está tudo bem. Isso prova que existem contextos, existem situações na sua vida que você se sente mais segura, mais preparada e tem situações que não tanto. Então precisa desenvolver essa autoconfiança para que você tenha a autonomia necessária para tomar decisões. O primeiro ponto que você precisa começar a refletir e aceitar principalmente é que toda escolha ela traz consigo prós e contras, benefícios e prejuízos, e toda escolha é uma renúncia. Então você está diante de uma situação que tem a possibilidade A e tem a possibilidade B. Então, se você escolhe A, é impossível você conseguir viver os benefícios e os desafios do B. Então, para trazer para a sua realidade, por exemplo, quando você vai escolher uma peça de roupa, você está diante da blusa laranja e de uma blusa branca. Se você está com uma blusa laranja, você deixou de usar a blusa branca, você não sabe como vai se sentir usando a blusa branca, você já está com a blusa laranja. Então, na prática, nós precisamos aceitar que toda escolha tem uma renúncia e que se a gente escolheu a opção que estamos vivenciando no momento, nós temos que deixar de pensar no que poderia ter sido se tivesse escolhido outra coisa. Porque senão pensamentos do tipo, eu deveria ter escolhido tal coisa, eu deveria não ter feito isso. Então você fica no mundo de possibilidades e deveria e não deveria, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse falado, enfim. E isso não existe porque a vida está acontecendo no presente, o passado já foi, e quanto mais a gente fica relembrando e remoendo este passado, a gente deixa de aproveitar o momento presente. E isso pode fazer com que você invalide a sua escolha. Porque se eu escolhi algo e estou vendo só os prejuízos de ter escolhido esta situação e deixado aquela outra possibilidade para trás, como que você vai se sentir? Você vai se sentir provavelmente com falta de autonomia, com falta de autoconfiança, com uma autoestima mais abalada. Então, numa próxima vez que você for escolher, vai ser ainda mais difícil, porque você vai sentir que você não tem a capacidade suficiente para então decidir. Então, comece a observar se isso acontece no seu dia a dia, fica prestando mais atenção nos prejuízos de não ter escolhido tal coisa e deixado de vivenciar os benefícios e os desafios da escolha atual. Um outro ponto muito importante é que mesmo quando você não escolhe determinada situação, você pode estar escolhendo sem perceber. Mas como assim, Aline? Então vamos pensar que você está diante do seu trabalho e talvez você não está totalmente satisfeita ou surgiu uma nova vaga de emprego que talvez seja melhor para você. Então você tem o seu emprego atual e um novo emprego, uma nova possibilidade. E aí você não escolhe, você fica nessa indecisão que talvez o outro vai ser melhor ou talvez o emprego que você está é o melhor.
E aí o tempo vai passando. Só que enquanto o tempo vai passando, a sua decisão, apesar de teoricamente você pensar que não tomou a decisão, você está decidindo permanecer na sua situação atual. Então, entre sair do emprego e buscar uma outra opção de trabalho, você decide continuar aonde você está. E talvez isso aconteça na sua vida em muitos outros cenários. Só que por você não efetivamente tomar uma decisão que mude a sua vida, então você está numa condição e aí uma decisão vai mudar em alguns aspectos a sua vida, você sente que você não está decidindo. Mas perceba, toda vez que você permanece numa situação atual, mesmo não sendo do seu agrado, ou mesmo não sendo da sua inteira vontade, você está decidindo. Você já tinha percebido isso? Que quando você se mantém em uma situação desconfortável, ainda assim você está decidindo? Me conte aqui nos comentários, que eu quero entender um pouquinho mais se isso foi uma novidade ou se isso você já tinha essa compreensão. Pensando que ao decidir você está diante de uma nova situação, novos desafios que vão exigir novas capacidades, diante desse cenário é provável que você não se sinta preparada o suficiente para esse novo cenário e até tampouco para tomar a decisão. Então, você acaba pensando que existe um momento ideal, existe uma perfeição para você, enfim, tomar uma decisão ou vivenciar esse caminho que você seguiu. E essa busca pela perfeição, esse perfeccionismo, tentar deixar tudo da melhor maneira possível, isso acaba não existindo na prática, né? É só mais uma forma da ansiedade ela te afastar de um possível desejo seu, só que você não se sente preparada o suficiente. E você só vai se sentir preparada o suficiente como? Se afastando da situação, procrastinando, tentando estar melhor preparada? Não, a gente vai se preparando no caminhar, vai adquirindo mais ferramentas conforme nós iremos vivenciando os desafios. E tem uma frase que ilustra bem essa questão de você se sentir ou não preparada diante de uma decisão, que é de Sêneca, que ele diz assim, que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É justamente porque não ousamos que essas coisas se tornam difíceis. Então, na prática, a dificuldade ela existe porque nós ainda não a enfrentamos, nós não fomos ousados, nós não fizemos ações ousadas no nosso dia a dia para então verificar se isso é ou não difícil. Então, na prática, é o mesmo mecanismo de você superar um medo, enfrentar a sua ansiedade. Quanto mais você procrastina, mais você evita aquela situação, mais você se sente paralisada, menos capacidade você vai sentir que você tem. Não na prática, que realmente você não tem essa capacidade, mas se você não enfrenta essa situação, não tem como você provar para você mesma que você tem essa capacidade. Então, por consequência, você vai acabar confiando menos em si mesmo. E agora eu queria saber o que você costuma fazer ou o que você costuma sentir nos momentos que você precisa tomar uma decisão. É comum que você me diga que nesses momentos de tomar decisões, é possível que você sinta o seu pensamento muito acelerado, pensando em tudo de negativo que pode acontecer, ou na ânsia de saber o que seria melhor para a sua vida. Então você acaba até mesmo consultando as pessoas para saber a opinião delas, ou o que você deveria fazer nessas situações. E quanto mais esse prazo vai diminuindo, então vamos pensar que você tem um prazo para decidir, essa pressão interna para decidir pode gerar sintomas no seu corpo. Então você pode ficar sem dormir, você tem dificuldade de pegar no sono, ou às vezes você fica naquela inquietação, agitação, um cansaço físico e até um cansaço mental por conta dessa ansiedade toda emergindo e o prazo diminuindo.
Então parece que quanto mais fica próximo do prazo, essa questão emocional fica mais evidente. Tem pessoas que também apresentam, por exemplo, crises de choro, porque não se sentem preparadas para enfrentar essa situação. Então, isso é algumas formas da ansiedade ela estar se manifestando mediante a uma ação, né, de uma situação que você precisa decidir. Além disso, quando você recorre às pessoas à sua volta, então você vai lá falar com a sua mãe o que ela acha melhor, que seria melhor para você, ou para o seu pai, para uma tia, para uma amiga, para o seu namorado ou para o seu marido, e essas pessoas elas te falam o que você deveria fazer. Ah, porque se fosse eu faria isso e isso. E aí você fala, ah, talvez isso seria melhor para eu fazer. E aí você vai computando tudo, você vai pegando todas essas informações que as pessoas disseram que seria melhor para você, e aí, por um consenso, você vai lá e decide. Se isso está acontecendo com você, talvez esse padrão de comportamento não seja presente apenas agora, nesse momento da sua vida. Mas muitas pessoas que vivem a infância, a adolescência, com pais mais protetores, no sentido de que essa proteção acaba cercando a sua liberdade, a sua autonomia. Então você acaba não desenvolvendo os requisitos de enfrentar situações, resolver os problemas por si mesma. Então enfrenta uma situação, deu algum problema, esse pensar como que eu vou resolver isso. Então tudo isso que aconteceu lá no passado, ou pode estar acontecendo ainda no seu presente, acaba influenciando como você se sente. Se você se sente capaz diante de uma situação ou com essa falta de autonomia, essa falta de autoconfiança em si mesma. Então, verifica se esse padrão vem acontecendo ao longo do tempo, que talvez possa estar relacionado com um ambiente mais protetor, mas também já pode estar demonstrando uma fragilidade sua em tomar decisões e faz com que outras pessoas acabem tentando te ajudar. Na ânsia de te ajudar, acaba te privando dessa possibilidade de você, então, decidir e escolher por si mesma. E um ponto que eu sempre falo, né, seja nos meus atendimentos, com os meus amigos e familiares, é essa questão de você, por si mesma, decidir. Eu sei que toda decisão traz os seus prejuízos, traz os seus acertos, e quanto mais nós tivermos clareza sobre isso, melhor será. Agora pensando, né, nesse caso, que você tomou uma decisão com base em outras pessoas, talvez até então você não veja nenhum prejuízo, mas você já entendeu que existe essa fragilidade interna de como você se sente mediante essas situações, com uma menor autoconfiança, com uma menor autoestima, então você se sente menos preparada. Conforme isso vem acontecendo com o passar do tempo, e vamos pensar em uma situação em que você seguiu o conselho de alguém, só que essa decisão deu muito errado. E aí, como que você vai se sentir? É provável que você se sinta arrependida de ter seguido um conselho de outra pessoa, porque a outra pessoa ela tem outras formas de encarar a vida caso dê alguns prejuízos. Então, o que eu gostaria que você gravasse é que é melhor você se frustrar por tomar uma decisão que talvez deu ali os seus erros e acertos, do que você vir a se arrepender por ter ouvido alguém que você julgou mais preparado que você e depois se arrependeu, ficou se sentindo culpada por ter feito isso e no final das contas você fez exatamente o oposto daquilo que você queria fazer. Então, a partir de hoje, eu te convido a começar a decidir. Como assim, Line? Começar a decidir? Então, vamos lá. Eu não estou te falando para você começar a decidir coisas muito grandiosas. Então, sobre o trabalho, se você vai ficar ou vai sair, se você vai continuar ou não no seu relacionamento, que profissão você vai seguir, enfim, eu entendo que essas decisões, elas têm um peso maior porque elas acabam mudando muita coisa da nossa vida. Mas eu te convido a começar a trazer para a sua consciência pequenas decisões que você acaba tomando ou não ao longo do seu dia. E aí você vai perceber
sim, eu estou tomando as decisões pequenas, ou não, eu estou apresentando esse padrão de colocar outra pessoa para decidir por mim, ou não, eu acabo procrastinando, tentando achar o momento perfeito para então eu decidir. Tudo isso é uma forma de trazer a sua consciência para conseguir mudar esse padrão. Então, no seu dia a dia, comece decidindo situações simples, né? Então, a roupa que você vai vestir, a cor da roupa, o tipo da peça. Se você vai cozinhar, o que você vai cozinhar? O que você vai querer comer se você sair? Então, você vai num restaurante, qual é o prato que você vai pedir? Você vai lá para uma sorveteria com uma infinidade de sabores de sorvete, quais são os sabores que você vai decidir? Um ou dois? Então vamos pensar, na sorveteria tem mais de 50 tipos de sorvete. Já é uma possibilidade você estar escolhendo. Ah, Aline, mas escolher sorvete, aí eu posso ir de novo e escolher outros sabores para experimentar. Na vida é assim, você escolhe uma coisa hoje, você vê como que vai ser. Tem possibilidade de continuar nesse sabor ou mudar o sabor ao longo do tempo. Então, quanto mais fácil você entender isso, talvez o peso em decidir, né, que acaba sendo um peso, parece, nas nossas costas, vai acabar diminuindo, vai sendo cada vez mais leve. Uma outra forma de também trazer mais luz para os seus pensamentos, então, se você tem esse pensamento muito acelerado, sempre pensando no pior que pode acontecer, talvez para você funcione também você colocar num papel quais são os prejuízos e quais são os benefícios de escolher por A ou por B, ou de permanecer em A ou ir para B. Então, coloque lá na folha pontos positivos, uma barra, pontos negativos e vai colocando. Você não precisa fazer isso tudo de uma vez, tudo num dia, porque às vezes a gente não consegue pensar em tudo ou ver só coisas ruins de um lado e de outro. Mas é bom que a gente veja tanto os pontos positivos quanto os negativos. Então você vai, coloca isso num dia, lá no período da tarde ou na manhã do dia seguinte, preenche mais para ver se trouxe mais luz aí para os seus pensamentos e aí vai ficar mais fácil você olhar no papel e verificar, olha, aqui tem mais pontos positivos, olha, aqui tem mais pontos negativos. Então, a decisão acaba se tornando mais simples e você tem mais clareza do que você vai enfrentar depois. Além disso, talvez é comum que você acabe deixando essa decisão para amanhã e sabe Deus quando esse amanhã vai chegar. Então é bom que você delimite um prazo para que você então decida, principalmente quando são decisões que exigem se pensar, se refletir, decisões um pouco mais sérias, né? Ou por menor que ela seja, é bom, se você tem esse padrão de sempre deixar para depois, colocar um prazo para você decidir e não espere o prazo acabar. Por quê? É provável que quando esse prazo termine, você acabe agindo por impulso e decidindo por qualquer opção sem pensar muito, sem refletir muito, e aí você pode se sentir culpada por não ter feito o que poderia. E aí você pode se sentir culpada por agir assim de uma maneira precipitada e colher os prejuízos aí dessa escolha. Então, com esse vídeo, eu gostaria que você começasse a entender que para você começar a decidir sem medo, você precisa aumentar a sua confiança. Você precisa se sentir autoconfiante para encarar essa decisão. Então, é como se você tivesse com a vida, com a sua vida nas suas mãos, né? Você está aí no volante conduzindo a sua vida. Você tem essa liberdade e você tem essa autonomia. E eu sei que todo mundo gosta de se sentir livre, ter essa liberdade e ter autonomia, mas a gente precisa também entender que essa autonomia e essa liberdade, ela traz consequências que são positivas e negativas, né? Então você vai conseguir enfrentar obstáculos, você vai até se surpreender ao longo do caminho com a sua escolha. E eu também gostaria que você pensasse que não existe uma melhor escolha ou uma pior escolha. Existe o como você vai viver a partir dessa escolha. O que você vai fazer ao longo do caminho diante dessa escolha que você decidiu. Porque vamos pensar,
Se você decide alguma coisa e começa a pensar, né, a cometer aquele erro lá de pensamento, porque eu deveria, porque eu não deveria, e se eu tivesse feito, é quase impossível dessa escolha te trazer alguma coisa positiva. Então, as suas atitudes com relação à pós-escolha também conta muito. Então, a escolha é só o primeiro passo para depois você ir caminhando nesse caminho novo que você escolheu. Então eu te convido a partir de hoje a começar a fortalecer essa sua autoconfiança, fortalecer o seu senso de si, que mostra que você sim tem as capacidades que até mesmo você não conhece. Comece a aplicar esse passo a passo na sua rotina. Essas são algumas orientações, são algumas das intervenções que eu aplico com os meus pacientes no acompanhamento individual. Assim é possível que você já venha a perceber a melhora da sua ansiedade e também esse desenvolvimento, esse fortalecimento da sua autoconfiança. E se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e também ative os sininhos das notificações para que sempre que tiver vídeos novos, você seja a primeira a ser informada. E se esse conteúdo te ajudou, compartilha nos seus grupos da família, com amigos, que você percebe que também tem essa dificuldade, porque quem não tem um certo medo em decidir? A vida é imprevisível, então fica difícil nós termos completamente a segurança de saber como será. Mas quanto mais você tiver confiança em como você vai agir, esse medo será ainda menor. E eu fico por aqui. Esse foi mais um Normalize Sua Ansiedade na Prática. Fique com Deus e até o próximo vídeo.